Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, que seja uma noite agradável para nós. E como de costume, nós vamos tentar por alguns instantes não pensar em nada, nos esquecer um pouquinho do mundo lá fora, das nossas agitações, dos nossos problemas, para que unicamente aqui sejamos focados na palestra que será ministrada. Lembrando que essa casa é uma casa de ajuda, de conforto espiritual e que funciona além de como um pronto-socorro, um local onde nós abastecemos as nossas energias, aonde nós recarregamos as baterias, aonde nós recebemos instruções de como bem proceder no mundo lá fora. Na realidade, é lá fora que nós colocamos em prática aquilo que aprendemos. Aqui é um momento nosso, um momento de refúgio, um momento de contactar com o alto, um momento de nós nos inspirarmos para que nas nossas dificuldades, nos nossos obstáculos, possamos ter condições de tomar as melhores resoluções, de fazermos o melhor possível e também de nos endividarmos o menos possível, né? Sabemos que somos falhos ainda, que erramos, que às vezes encolerizamos, temos pouca paciência, somos intolerantes, e isso ocasiona um grande malefício para nós mesmos. Pois toda ação que é produzida por nós tem a reação. Então, quem semeia vento, né, colhe tempestades. Mas que essa noite seja bem inspiradora. Nós vamos fechar os olhos por alguns instantes para fazer a nossa prece inicial, justamente contactando o alto, nosso Mestre Maior, Jesus, que é o tema da nossa palestra da noite de hoje. Que aproveitemos a oportunidade e coloquemos esse excelso amigo na nossa tela mental e que ele seja a nossa fonte inspiradora, hoje e sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a glória celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por aberta a nossa reunião desta noite para a palestra, para a vibração posterior para todos os nossos irmãos enfermos e necessitados, e ao final haverá o passe individual que será ministrado a cada um de vocês. O tema que escolhi para a palestra desta noite vem do livro O Espírito da Verdade. É um livro trazido pelas mãos do Chico Xavier e inspirado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro foi trazido em 1962, que é o 68º livro que Chico Xavier trouxe do plano espiritual para nós. Espírito da Verdade, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar dessa denominação, é, na realidade, Jesus. Tá?
é o nome que algumas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo foram trazidas, do Livro dos Espíritos também, para nós, do próprio Cristo, segundo, né, o que nós aprendemos. Então, o Espírito da Verdade, por quê? Porque aqui é a máxima realidade daquilo que nós estamos aprendendo sobre o Evangelho, né? O Evangelho que se constitui o quê? O maior presente que a humanidade recebeu. Foi uma história que todos nós conhecemos, de muito sofrimento, de muita luta, de muita aparente injustiça, mas que trouxe as mais sublimes lições que nos inspiram até o dia de hoje. E uma das coisas que a doutrina espírita salienta é que nós venhamos a crescer como seres humanos, despertar para a realidade. Nós estamos num momento em que nós temos que chamar já para a responsabilidade os nossos atos. Sabemos quem que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e a repercussão de cada um dos nossos atos. Já não é mais tempo de nós esperarmos benesses do alto, né? Sem fazer sequer o mínimo esforço. Quantas e quantas pessoas ainda nos dias atuais procuram determinadas religiões em busca do quê? De benefícios, apenas do vinde a nós, mas com um mínimo de esforço e o máximo de recompensa. E na vida, infelizmente ou felizmente, não é assim, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, fica sabendo de notícias de um familiar, de alguns amigos, de alguns parentes, e a gente vê tanta coisa assim fora do eixo, tanta coisa errada, tanta dor, tanto sofrimento. E qual que é a origem de tudo isso? Por que tanto sofrimento ainda nos dias atuais? Já não estamos numa época em que o conforto já nos atinge, a estabilidade financeira já é muito maior, não temos mais aquela precariedade de alimentos como antigamente, e não é tão distante assim. A questão assim de um século e pouco, ou menos até, as dificuldades no nosso país aqui eram extremas. Nossos avós, para conseguir o alimento de cada dia, trabalhavam muito, muito, muito. Para nós, hoje em dia, tudo é mais fácil, tudo é mais simples. Não é tão penoso como outrora. Então estamos vivendo uma nova fase. E agora é a fase onde nós vamos desenvolver muito que o nosso intelecto, nosso pensamento e, consequentemente, para termos um mundo mais avançado, é indispensável que o nosso caráter se aprimore. Que nós sejamos realmente pessoas do bem. Não é intitular. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa caridosa. Não é isso. A questão é fazer, ser, de verdade, ser a diferença. Então, o capítulo 21 desse livro traz uma elucidação que é um baita de um puxão de orelha para a gente. Ainda precisamos de puxões de orelha? Precisamos. Porque desperta. Dor desperta. E, consequentemente, é necessário que nós tenhamos plena consciência de tudo que nós fazemos. Quer ver uma coisa bem simples? Eu acho que todo mundo aqui, todos nós que estamos aqui presentes, sabemos orar o Pai Nosso. Eu acho que não tem uma pessoa aqui que desconheça o Pai Nosso.
Mas será que a gente sabe o que quer dizer o Pai Nosso? Olha só, nessa visão que foi colocada nesse capítulo, eu vou ler um pouquinho hoje, tá? Para que a gente possa bem compreender. O título desse capítulo chama Discípulos do Cristo. Discípulos do Cristo. E aí vem o texto: somos discípulos do Cristo. Mas, repetindo com ele a sublime afirmação: Pai nosso, que estais no céu, nós esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Ou seja, Pai nosso que estais nos céus, a gente está invocando alguém que vá nos servir. A gente sempre ora pedindo alguma coisa, ou na grande maioria dos casos, pedindo. Isso é um ledo engano-nos, porque nós ainda não temos a maturidade suficiente para compreender o que é melhor para nós. Não sabemos. E às vezes a gente está até imbuído de uma boa vontade, mas aquilo que nós estamos pedindo, na realidade, vai agravar as situações. Então, é muito mais plausível que nós, que já compreendemos que Deus é soberanamente justo e bom. Justo é quem não comete injustiça alguma. E bom é quem sempre faz o bem para conosco. Se sabemos que Deus é assim, nada que vai nos acontecer vai ser para o nosso mal, para a nossa punição. Então é mais conveniente que entreguemos nas mãos dele, segundo sua vontade, mas que nós façamos a nossa parte, porque nada vai acontecer na nossa vida de graça. Somos discípulos do Cristo, contudo, redizendo junto a ele as inesquecíveis palavras de submissão do Criador: seja feita a vossa vontade, né? Pai nosso que estais nos céus, seja feita a vossa vontade. Assemelhamo-nos a vulcões de imprecações sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos. Eu já vi de perto pessoas, assim, do meu contato, da minha convivência, falarem que Deus é injusto. Sabe, é muito doloroso, é muito doloroso. E pensar que essa pessoa está falando de verdade isso, está sentindo isso, que Deus é injusto, que Deus olha o outro, mas não olha a essa pessoa. Isso mostra que é uma falta de amadurecimento muito grande, uma falta de compreensão muito grande. Porque, como eu disse, nem sempre aquilo que nós almejamos é o melhor para nós. Vejamos, se nós temos um grau de orgulho e vaidade muito grande, o que fará para nós termos uma grande posse e uma beleza exuberante? Vai exacerbar o orgulho e a vaidade. Então, essa vontade de ser aquilo que o outro é, com o mínimo esforço, faz com que muitos se revoltem com o Criador. Por quê? Eles não recebem aquilo que acham necessário para a sua vivência. E isso em todos os sentidos, em todas as ocasiões. Que a gente saiba que aquilo que acontece conosco, a cada dia, a cada instante, é meticulosamente planejado pelo alto, que nos dá, inclusive, o livre-arbítrio para que nós direcionemos as nossas ações. Então a gente tem a condição exuberante de vida, tem um corpo saudável,
sadia, uma mente sã, tem um trabalho, tem uma família harmoniosa e está descontente com tudo. Muito bem, isso faz parte do ser humano. Mas esse descontentamento é justamente porque nós estamos fora, caminhando fora do que o Evangelho nos determina. Por isso, falar sobre o Evangelho sem lê-lo, sem estudá-lo, fica um pouco assim, meio vazio de compreensão. Mas à medida que nós estudamos, que a gente começa a entender, a gente vai ver o papel assim notável, o papel importantíssimo que o Evangelho tem na nossa vida, como orientador, como norte, como aquele elemento que vai evitar que nós tenhamos desvios de conduta e que venhamos a ter problemas futuros na lei de ação e reação. Então, nem tudo aquilo que nós pedimos, nós sabemos pedir. E muitas vezes pedimos por ingenuidade ou infantilidade ou inconsequência. E se o Pai não nos atende, é uma bênção. Mas uma coisinha eu aprendi aqui no centro. É uma frase assim, ó. Se você pedir muito, muito, muito a Deus, a Jesus, toma cuidado, porque Ele pode te atender. Pensem bem nisso, porque nem sempre a gente sabe pedir bem. E às vezes nos é concedido aquilo que nós pedimos para que a gente aprenda com as consequências daquilo que estamos solicitando, daquilo que nós estamos fazendo. Então toma muito cuidado quando a gente recebe do alto algumas coisinhas que fogem um pouquinho do contexto. Mas vamos em frente. Somos discípulos do Cristo. Entretanto, refazendo com Ele a súplica ao Pai de infinito amor. O pão de cada dia dai-nos hoje. Reclamamos a carcaça de boi e a safra do trigo exclusivamente para a nossa mesa, esquecendo-nos de que, ao redor de nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Às vezes, nós precisamos sentir a fome para compreender que o outro sofre. Porque quando tudo está bem, tem aquela desculpa, eu não posso mudar o mundo, eu não posso fazer nada. Eu não posso pegar as pessoas na rua e trazer para minha casa. Sempre há uma desculpa que nós damos para não sair da nossa zona de conforto. Tá, tudo bem. Tem sua veracidade nessas afirmações. Porém, o fazer nada é meio complicado. Porque cada um de nós pode fazer uma coisinha. Imaginem 1910. Você nascer no seio de uma família enorme, pobre, perder a mãe. Ter se criado pelos outros parentes. Uma pobreza extrema. Ter que trabalhar e muito, com problemas ainda de saúde. E ainda conseguir desenvolver a obra gigantesca que o Chico desenvolveu. Quantos livros? Esse que nós estamos lendo aqui hoje é da sua lado. Foi de suas mãos. E quanto que ele se doou para a doutrina, para que a luz viesse a todos. E quanto dinheiro ele gerou através desses livros que eram doados para tantos e tantas pessoas, tantas famílias que não tinham o que comer. Então,
Dá para se fazer alguma coisa assim? Lógico, nós não somos um espírito do Quilate do Chico, mas nós podemos fazer a diferença sim. Para com um, para com o outro. Mas o mais importante é o que? É ter essa vontade. Querer fazer. É muito diferente uma coisa. Você fazer a caridade é uma coisa. Você querer fazer a caridade é outra coisa. A caridade qualquer um pode fazer, sem querer, por interesse. Muitos fazem, né? Justamente para ganhar alguma coisa lá na frente. Reino dos céus, talvez. Mas não. Reino dos céus, ele existe aqui dentro. É aqui. Não é um local externo, é um local interno. Para isso você tem que ser. Você não tem que fazer exclusivamente, você tem que ser, tem que sentir. Então o que o Evangelho nos concita é nos transformarmos. É sermos verdadeiramente, nos tornarmos verdadeiramente aquilo que nós somos. Criados à imagem e semelhança de Deus. Não fomos? Não é isso que está escrito? Pois é, só que precisamos desenvolver, e isso é uma tarefa individual. Não acontecerá assim, por amadurecimento, por questões alheias, mas sim pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso suor e pelas nossas lágrimas. Olha só essa parte. Somos discípulos do Cristo. Todavia, depois de implorar com o sábio orientador a eterna justiça, perdoai as nossas dívidas. Né? Perdoai as nossas dívidas. Mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças, aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Isso é uma coisa que está muito em voga, principalmente nos dias atuais. Aqueles que estão em cima querem ter sempre vingança ou querer aquilo que o outro que tem mais lhe seja repassado. Ou seja, lei do mínimo esforço e máxima recompensa. Uma das coisas mais em voga é a demonização dos empresários hoje em dia. Né? Hoje está muito comum fazer essa demonização dos empresários, com uma desculpa muito grotesca, de que o empresário é aquela pessoa que ganha muito dinheiro, que é rico, que é mau, que aproveita-se dos funcionários. Imagina se não tivesse quem nos desse emprego, como que a gente ia se alimentar, como que a gente ia construir o nosso patrimônio. Imagina. Então essa demonização é totalmente falsa. Totalmente falsa. A gente não pode agir assim de jeito nenhum. Não pode ver o mal no outro. A gente tem que fazer a nossa parte. Não é querendo tomar o que é alheio que nós vamos nos enriquecer. Isso aqui é efêmero. Isso aqui vai passar. Tudo passa nessa vida. Nosso corpo vai passar. Nossa fase vai passar. Daqui a uns 50, 60 anos, talvez, ninguém vai saber mais quem fomos nós. O que nós fizemos? Então, o que vai restar? Vai restar simplesmente a nossa consciência. Olha esse outro trechinho. Somos todos discípulos do Cristo. No entanto, mal acabamos de pedir a Deus, em companhia do grande benfeitor: não nos deixeis cair em tentação. Esse aqui é fácil, não. Não nos deixeis cair em tentação. Procuramos por nós mesmos aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício. Quantas e quantas pessoas que, quando são curadas, voltam ao vício imediatamente. Vocês sabem aquela do leproso que Jesus curou? Um dos leprosos que Jesus curou,
o que ele fez posteriormente? Voltou para aquela vida de bebedeiras, de mulheres, coisa e tal, que a gente bem sabe como é que é. Então, enquanto ele estava naquela condição de leproso, ele não se endividava, ele estava se reharmonizando, reaprendendo a duras penas. Só que o que aconteceu? Quando voltou à saúde, tudo que ele queria é viver intensamente. Resultado? Voltou a adoecer. Assim acontece conosco. A gente tem uma nova oportunidade a cada existência, como se fosse uma folha em branco que nos desce. E ali você pode escrever a história da sua vida. Você pode se relacionar com tal pessoa, constituir família, você pode ter tais amigos, você vai enriquecendo a sua história. Mas imagine escrever páginas enfermiças ali. Está registrado. Imagine quando você for reler aquela história e você vai ver item por item os seus equívocos, os seus enganos, as suas agressões verbais. Como que nós ficaríamos relendo a história da nossa vida escrita por nós mesmos, de nosso punho, e vendo tantas coisas equivocadas? Pois é assim que acontece na nossa vida. E aonde que está escrito? Na nossa consciência. Tudo, do berço ao túmulo, tudo que nós fizermos está registrado. E nada, absolutamente uma vírgula, se apaga. E isso faz nos pensar uma outra coisa. O que nós somos? Como que o nosso espírito consegue gravar tão grande quantidade de informações? Imagina a grandiosidade que nós somos. E a gente se acha inferior. A gente não dá o devido valor àquilo que Deus nos concedeu. A gente acha que essa vidinha é isso aqui, esse corpo de carne, daqui a pouquinho vai estar com fome, você tem que alimentar, daqui a pouquinho já você precisa ter um asseio com ele, daqui a pouquinho você tem que dormir, daqui a pouco você entra na rotina do trabalho. Mas é só isso? Não. Nós somos muito mais. Nós estamos num estágio, mas a gente não tem a real dimensão do que nós somos. Nós não sabemos. E está na hora de despertar para isso. Parar de errar com coisinhas pequenas. Essa coisa de orgulho, de vaidade, de maldade, isso nos apequena. Isso só faz com que a marcha do nosso progresso evolutivo fique reduzida. É a hora de entender. E para terminar, somos discípulos do Cristo, contudo, rogando ao Todo-Poderoso, junto do inefável companheiro, livra-nos de todo mal. Construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Pois é, quem faz isso não tem uma religião também. Será que nunca ouviu um Pai Nosso? Será que nunca leu o Evangelho? Não tem como você servir a dois senhores. Ou você é bom, ou você não é. A árvore má não dá bons frutos. A árvore boa não dá maus frutos. Então não tem como servir a dois senhores. Não dá para se falar de perdão, de caridade, faça a sua vontade, quando a gente age totalmente ao contrário disso. Somos todos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em alimária
de nossos interesses escusos, olvidando o dever de fraternidade para desfrutarmos no mundo a parte do leão. É por isso que somos, na atualidade da terra, os cristãos incrédulos, que ensinam sem crer e pregam sem praticar, fazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. Essa é uma grande advertência, porque para ler, todos nós podemos ler. Todos nós podemos fazer a nossa interpretação. O X da questão é que isso aqui realmente modifique isso aqui. Porque existem muitos intelectuais que sabem muito, muito mais que todos nós juntos, mas que não têm metade ou um terço do amor que um único de nós tem. Então, nós que já estamos em 2023, estamos entrando em 2000, vamos entrar logo em 2024, já estamos muito longe da época das trevas, que foi a Idade Média. Estamos bem longe disso. Acho que poucos sabem ou ouviram falar dessa época. Da época da Inquisição, da época das Cruzadas, da época onde o mal imperava aqui no nosso mundo. Se não tem notícias disso, não estou perdendo nada, porque foi uma fase triste demais da história da humanidade. Não podemos recuar até essa fase. É hora de que a luz adentre o nosso ser. É hora que o Evangelho, que perdurou e perdurará, perdurou 2000 anos e perdurará por muitos e muitos séculos ainda, que ele realmente ilumine a cada um de nós. Então, ler é importante. Compreender é tão importante quanto. E praticar é inevitável. Não tem como. Não tem como. Certamente a gente já ouviu falar de pessoas que nasceram em condições extremas, condições muito difíceis, precárias, mas de uma bondade extrema, de uma sabedoria ímpar, sem saber ler, sem saber escrever, mas de uma sabedoria incomum. Como se dá um fato disso? Pode ser que esse ser, nessa existência dificílima, seja qualquer um de nós aqui no futuro. Porque aprendemos, mas não colocamos em prática. Talvez no futuro a gente não aprenda nada, apenas para pôr em prática o que aprendemos aqui. Essa é a prova da vida. Então, tenhamos plena convicção de quem nós somos, qual o papel que nós fazemos nesse planeta e façamos o melhor possível. Que Deus nos inspire, nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre.